Julho chegou, já tem agenda com seus filhos? Guarujá, Aquamundo, um aquário incrível. Esse lugar lindo, a gente tem um aquário em Santos, mas o Aquamundo aqui do Guarujá é belíssimo também. Um aquário que tem 25 anos, foi criado em 2000, estou aqui com a Joyce Mendes, que é bióloga responsável pelo aquário. Joyce, passou rápido, parece que foi outro dia que esse aquário chegou aqui na nossa região e ele está fazendo 25 anos. Nossa, o aquário, esse tempo assim, a gente piscou, já foram os 25 anos. Mas cresceu, né? Nossa, e foram 25 anos de histórias maravilhosas com os animais. Então a gente tem várias pessoas que vieram aqui na infância e agora vêm como adultos, falam, ai, como é bom vir aqui novamente para lembrar da minha infância. Vocês convivem com a história individual de cada animal, da onde ele vem. Já vieram alguns animais resgatados em outros tempos, que cresceram aqui, alguns procriaram aqui. Vocês têm um apego a essas histórias? Ai, a gente tem um apego enorme, um carinho enorme para os animais. Inclusive, quando eles começam a se reproduzir, eles estão bem aqui. É uma felicidade de todos ter esses animais bem em cativeiro, eles conseguirem se reproduzir. E a gente tem os pinguins que já têm aproximadamente 25 anos aqui. Os animais, eles têm épocas de muda, que é troca de penas, então às vezes eles param de comer um pouquinho, então a gente tem todo esse controle com a veterinária. E para que isso seja algo efetivo, né, a gente precisa dessa anilha de marcação. A gente tem pinguim que nasceu aqui e já é pai, né? Então ele já teve os filhotes, que a gente tem todo aquele cuidado com os filhotes dele. Nós temos 5 raias que nasceram aqui, são sensacionais. Raia ticonha, raia prego, mas a gente percebe toda a estrutura dela, que é uma coisa interessantíssima para explicar na educação ambiental também, né? Então tem as fendas branquiais, tem os olhos em cima e a boca é diferenciada. É um animal muito diferente, muito exótico. É diferente, e o que é interessante, as raias são diferentes. No caso da raia ticonha, ela vai geralmente em cima do mergulhador na hora da alimentação e as outras ficam mais no fundo ou no vidro. Então a gente tem que pensar em todos os animais, até mesmo para alimentação. Falando em raia, vocês têm ali um tanque de toque. As pessoas que vêm visitar o aquário, todas podem estar o tanque. E se o animal quiser se aproximar, elas podem tocar. Se ele não quiser, ele fica lá no espaço dele, é isso? Isso é a parte assim que eu acho mais sensacional para os visitantes, crianças e tudo mais, que é em relação ao respeito com os animais, né? Porque muitas vezes você vai mergulhar no ambiente natural, você acha que pode chegar a passar a mão, que é um animal de estimação, e não é assim, né? É um animal que a gente tem que ter um respeito. Então, se a raia vem até você, lógico que você pode passar a mão para sentir até mesmo como que é a textura, mas se ela estiver no local dela, quietinha, não é adequado você tentar jogar água, mexer, chamar, não, porque como eu tô te falando, são animais, todos os seres vivos precisam de respeito, né? Então a gente tem que respeitar. Bom, o aquário tem aqueles que nasceram aqui e tem aqueles que em algum momento foram resgatados e trouxeram para cá. Hoje é muito eventual, mas já aconteceu. Por exemplo, aquela gaivota que tá junto com os pinguins. Isso, ela foi resgatada. A gente tem vários animais que foram resgatados ao longo dos anos. Um ano aqui, né, na Baixada, em todos os locais do Brasil, que a gente teve uma quantidade de pinguins imensa, e aí não tinha como ficar em cativeiro, então eles foram resgatados, recuperados, fizemos a soltura, né, porque a gente tem todo um cuidado, e alguns têm que ficar, igual a gaivota. A gaivota é super adaptada com os pinguins ali, ela se alimenta, mas é um animal que a gente não consegue mais isso no ambiente natural. Agora, uma questão que é sempre dúvida para todos nós, o que eles comem? Eu vi os pinguins comendo sardinhas inteiras, eles engolem de uma vez, e tem alguns que ficam esperando 1, 2, 3, eu penso. Sensacional, eles né? mastigam em que momento? Não, na realidade eles engolem inteira. A gente tem uma alimentação variada
variada aqui. A gente tem a sardinha, tem trilha, tem lula, mas para os pinguins são sardinhas, né? Mas aqui nesse tanque que a gente se encontra são diversidade assim enorme. Tanto é que a tartaruga marinha, que é a Magali, imagina só, porque ela come demais, a gente oferece a selga, a gente oferece peixe, então a gente tem uma diversidade. A gente sempre tem que focar se os animais estão bem, então a gente vai oferecendo, e se a gente vê que ela não está comendo adequadamente, veterinária analisa, exames de sangue, então a gente tem todo esse acompanhamento com os animais. Posso dizer que eu andei do lado de uma tartaruga. Tubarão, todo mundo pergunta sempre do tubarão quando vem num aquário. Vocês têm aqui também. A gente tem o tubarão aqui é o tubarão lixa. Por a gente ter uma alimentação em horários específicos, uma quantidade adequada, a gente não tem esse problema dos animais tentarem, né, se alimentar de outros peixes. Então o tubarão é tranquilo, lógico que no ambiente natural a gente não teria essa calma toda entre eles, né? Que eles são animais que vão procurar o alimento, mas aqui a gente não tem isso, porque a gente tem uma diversidade enorme de animais, né? Então a gente pode explicar desde peixes, répteis, anfíbios e o mamífero. E tem a lobinha ela tem um problema ocular, né? De visão, mas é um animal que tem os tratadores específicos, eles entram, alimentam, eles têm todo um treinamento com ela. Você falou dos anfíbios e répteis, então não tem só os animais do mar. Você tem também animais de terra, como aquela cobra. Sim, a gente tem as cobras, a gente tem piton, tem jiboia, são cobras que não têm a glândula de veneno, né? Elas vão se alimentar por constrição, mas são... Por que a gente tem esse grupo de animais? Porque a gente atende muitas escolas e o que é interessante, explicar a evolução desses animais. Mas é interessante porque a gente acompanha todo esse processo do animal, toda a pesquisa, então é o foco do Aquário do Guarujá. As sereias começaram aqui há quanto tempo? As sereias, elas têm mais ou menos uns 4 anos e, assim, foi sensacional, porque, na realidade, as crianças, elas saem, né, para o mundo delas, aquele mundo de encanto, que as sereias existem mesmo, né? E a gente escuta muito isso das crianças. Mãe, você falou que a sereia não existe, mas ela está aqui no aquário, dentro do tanque. Então, mostra a interação do ser humano com os animais que pode ocorrer. Se você não veio ainda ao Aquário do Guarujá, venha, porque é uma experiência incrível. E para as escolas, não preciso nem dizer, né? Todas têm que ter essa oportunidade de conhecer. Tem preços diferenciados para a escola pública? Tem preços diferenciados, tem o mergulho com a sereia que a gente pode incluir nas escolas. Também tem preços diferenciados para os visitantes, grupo familiar, 1, 2. Então a gente tem uma variedade de preços aí, até com forma de pagamento. Então, assim, liga aqui que a gente vai tirar todas as dúvidas, né? E vocês vão gostar muito da experiência. Parabéns, viu, Joyce? Gratidão! Bem cuidado, com responsabilidade, parabéns.